Boa noite, pessoal. Vocês estão no Fórum Formação em Tecnologias da Sena, segunda edição, atualizada 2021. Hoje a gente está trazendo a Bruna Cristóforo para uma palestra sobre o projeto dela, Arco-Íris. Bruna, fala, esqueci de novo. Só fala Arco-Íris, aí termina, me dá um branco. Entre o real e o sonho. É uma criação interdisciplinar do espaço cênico interativo. Então, com vocês, Bruna Cristóforo já apresentou o trabalho, o título do trabalho dela, e ela começa a apresentação. Com você, Bruna. Tá, gente, primeiro, boa tarde a todos, todas, todos. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz em vê-los aqui comigo. Agradeço demais, né, o convite da comissão organizadora, Geraldo, Cris, meu colega de Cefar, e o Yuri. Agradeço demais assim, fazer essa palestra de abertura do evento. Estou vendo aqui meus alunos, a minha colega Letícia, o pessoal todo, os profissionais da cena, né? Tão bacana vê-los e estar aqui com vocês. Eu vou trazer o meu trabalho para debater e depois, por favor, obrigada, Letícia, por favor, assim, a gente vai abrir, né, para vocês comentarem, que a ideia é um debate mesmo, é uma apresentação em debate. A gente tinha, né, tido a ideia de fazer presencial, mas acabou que com o não retorno ainda das universidades ficou super complicado, assim, de marcar ensaio, de marcar transporte. Aí a gente fez com o Mediactors lá da UFOP, um vídeo, e eu vou passar ele no final, depois de apresentar o trabalho, tá? Eu também queria agradecer os meus alunos que participam sempre na criação e muito bem, e são ótimos, super propositivos, né? Super disponíveis, são os meninos do Mediactors, que é Bernardo, Clara, Jéssica, Jonas, Maiara e o Eltra, que estão todos aqui. E eu vou começar. Bom, então a minha pesquisa, ela é uma investigação teórico-prática, chama Arco-Íris, né? Ela chama Entre o Real e o Sonho, criação interdisciplinar para o espaço cênico interativo. Foi desenvolvida no meu doutoramento na Universidade de Lisboa e tem o apoio também do Departamento de Artes da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu posso afirmar, né, que as tecnologias interativas, numa obra de instalação ou de artes performativas, são realmente um meio para se materializar o irreal e o imaginário. Eu sou formada em teatro no Palácio das Artes, que é o Cefar, ainda não era Cefart. Eu sou formada em arquitetura, mestre em artes cênicas, arquitetura na UFMG, mestre em artes cênicas na Federal da Bahia e doutor em arte pela Universidade de Lisboa. Nessa junção, eu sempre trabalhei com cenografia e direção de arte. E aí, interessou-me investigar como que essa introdução dos recursos multimédia em cena afeta a elaboração e a compreensão do espaço cênico contemporâneo, tanto pelos atores quanto pelo público. Observando-se principalmente, né, que não é somente passiva a posição do sujeito diante desses dispositivos. Então, assim, as questões mobilizadoras, né, foram como que o uso das tecnologias de interatividade interfere no significado do espaço cênico e como que a articulação com os médios interativos pode alterar a criação e a percepção do espaço cênico pelos artistas e pelo público. O objetivo era compreender como que as inserções das tecnologias interativas alteram a criação do espaço cênico e os objetivos derivados disso era aprofundar o sentido do espaço cênico nas vivências de experiências de interatividade, compreender como que o espaço cênico pode ser ampliado sensorialmente e simbolicamente através do uso de tecnologias de interatividade e valorizar o significado do espaço cênico. Então, esse trabalho ele trata de explorar os sentidos da relação entre as tecnologias de interatividade e a criação de espaços que esteja além da realidade palpável e que a gente possa experimentar fisicamente, né, os atores e também o público, de alguma forma.
Esse trabalho ele foi construído em etapas, sendo que cada etapa em si virou uma obra, digamos assim. O mote de inspirar foi o conto do realismo fantástico, que é do Murilo Rubião, um escritor mineiro. O conto se chama O Ex-Mágico da Taberna Minhota, dele. Esse conto, assim, eu sempre gostei, né, dessas coisas meio fantásticas e tal, e comecei a pensar, falei, gente, no filme fazem tanto, né, Peixe Grande, suas histórias maravilhosas, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, falei, será que a gente não consegue fazer umas coisas, assim, mais fantásticas, no teatro, assim, mas que não seja só projetado em tela, construir mesmo. Mas aí, pro conto, assim, o conto ele trata de uma pessoa que é o ex-mágico que surgiu de repente numa taberna, minhota, sem passado, mas ali ele fazia mágica e depois ele foi trabalhar num circo e ele fazia mágica sem parar e era incontrolável essa mágica. E aí todo mundo ria, menos ele, porque ele ia fazendo e não entendia por que ele fazia aquilo, ou como fazia, não sei, começou a ficar entediado, nervoso, aí ele falava, não quero mais essa vida, quero acabar com ela, e ele tenta e não consegue, porque a mágica salva, e então ele ouve na rua assim, que ser funcionário público é suicidar-se aos poucos. Fala, pronto, vou ser funcionário público. E entra na repartição e continua lidando com o público, mas agora de outra forma. Se apaixona, e aí ele vai perder o emprego, e ele tenta fazer uma mágica para conquistar a moça e não dá certo, e aí ele começa a sentir falta do que ele tinha. Então, assim, é a pessoa que sempre está num lugar pensando em outro. Nisso, eu como cenógrafa, né, eu falei, vou pegar esse conto para começar o trabalho, como eu disse, era em etapas, e fiz uma proposta, que era cenografia e instalação, que fosse imersivo, dividi o conto em 2 ambientes, que são esses, um lado esse mais do circo, e o outro lado o ambiente da repartição pública. Coloquei os elementos que tinha no conto, que são os leões, aqui atrás, representado aqui, está um jacaré que vira sanfona, que é citado, o arco-íris, um tanto de coisa. E nos 2 ambientes eu coloquei, e do outro lado, né, o público caminharia, assim, na minha ideia. E aí, do outro lado, que é a repartição pública, um ambiente mais, assim, de uma cor só, meio entediado, assim, né? Marrom, sem muito estímulo, muita repetição de arquivo, de coisas. Ele representado como esse ser cinza aqui. E nessa divisão, na minha ideia, né, que dá sempre para ver o outro lado, que é uma coisa meio aqui. Ele está aqui na alegria do circo, pensando em como sair daquilo, e está lá saindo daquilo, da magia, pensando em como voltar. Aí, nessa ideia, conversando com a minha orientadora, ela é uma artista de multimídia também, ela falou, Bruna, então vamos pegar um elemento e fazer os protótipos, e a gente escolheu o arco-íris. Porque tem, além, né, tem as questões do arco-íris, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, mas tem também essa frase linda, assim, que no final ele fala, por instantes eu imagino como seria maravilhoso erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris, um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo ao outro. Murilo Rubião, ele nasceu em 1916 e faleceu em 1991. Aí eu comecei a estudar o arco-íris, né? Assim, essas fontes inspiradoras, como que faz arco-íris. Peguei imagens do arco-íris completo, o arco-íris duplo, o arco-íris, essa foto de baixo à esquerda é o Obama saindo do avião, ele vai dar um tchau e tem o arco-íris, parece que ele está jogando o arco-íris. A direita em cima é a outra forma, né, do arco-íris, que é o vapor d'água, que é uma irrigação, cachoeira também dá, e Galileu estudando o arco-íris. O arco-íris tem sempre esse símbolo, né, de esperança, de um mundo melhor, de depois do dilúvio, do novo mundo, em várias religiões ele aparece. Ele tem essa questão. Então, na pandemia, na Itália, quando estourou a pandemia, muita gente colocou
imagem de arco-íris na janela, tipo, os tempos bons vão voltar, tudo andará bem. E fui pegar também obras que fossem trabalhos relacionados, que me inspirassem nesse sentido de reproduzir um elemento da natureza num espaço fechado. E aí eu encontrei essa obra Nimbus, à esquerda aí, do Bernard Smart, que ele faz uma nuvem. Ele cria um ambiente úmido e denso que ele cria a nuvem lá dentro. Ela dura muito pouco tempo, é o tempo da foto, assim, rapidinho ela se desfaz, mas dentro de uma sala, numa escada, tem vários vídeos, quem quiser ver depois é muito interessante, a nuvem aparece assim, na frente da pessoa, é muito legal. A Beauty, do Olafur Eliasson, ele trabalha com muitos elementos, né, da natureza, tem o sol, tem tanto de outros, assim, um artista maravilhoso. Esse Beauty ele fez sem a interatividade, é a água e a luz que, dependendo de onde o público se posiciona, consegue ver as luzes do arco-íris. Rainbow Machine, que é né, do sistema de irrigação, que a pessoa faz o arco-íris durante o dia, e aí o povo pode brincar, entrar no meio. E essa do Chris Milk, que eu adoro, assim, que ela é com interatividade, não é de uma obra de elemento da natureza, mas a interatividade, ela transporta o público para dentro dessa obra. Não sei se dá dando para ver, tem uma menina aqui de braço aberto, são 3 cenas diferentes, de nascimento, vida e morte. É vida, nascimento, morte e ida para além, não sei para onde. Esse aí, por exemplo, ela bate os braços, aí ela vai batendo, aí na imagem aparece um tanto de asa, de repente o boneco dela, a projeção dela, o avatar, vai embora, voa. E aí são 3 diferentes, com esse espelho d'água, muito lindo. Esse foi muito inspirador para mim. A metodologia de trabalho, gente, no doutoramento, foi de residência artística. Essa é uma metodologia que as artes visuais, as artes plásticas usam muito. E ela, para o teatro, também tem sido muito legal, assim, para a gente usar na performance. Então, reuniu eu, minha orientadora, o programador, a orientadora é Mônica Mendes, que está aí na foto, o programador Pedro Ângelo, mais 2 colegas de doutoramento, que era a Adriana e o Anderson, ficamos 2 dias, o dia inteiro, fazendo arco-íris. As famílias foram juntos, foi uma diversão. Então, tinha irrigação, tinha a própria mangueira, tudo quanto é jeito a gente ficou tentando. Até que a gente levou para dentro da sala, para tentar fazer lá e como que a gente fazia. E ficamos borrifando, jogando luz. A gente viu que a luz mesmo, para ela virar um arco-íris dentro, ela tem que ser muito específica, muito forte. E a gente estava... E aí a gente tentou, e deu certo, e ficou legal, projetar a luz de um arco-íris. Esse aí foi o primeiro teste mesmo. A gente projetou uma luz que a gente encontrou ali na hora, né? Da bandeira LGBTQIA+. Que a gente viu, e isso foi bom que a gente viu onde que dava para posicionar o projetor, porque aí começam a aparecer questões técnicas, né? O projetor, ele não pode ficar atrás do público, ele tem que ficar na frente, então ele faz parte da cena, não tem jeito, porque para projetar na água, você tem que conseguir... se você estiver do lado do projetor, você não enxerga nada. A quantidade de luz, tudo a gente foi vendo, a quantidade de água, a espessura da água, como que mudava os efeitos. E nisso a gente fez um primeiro projeto, que eu fiz um primeiro projeto onde... isso foi o que eu imaginei que seria uma parede de água com a câmera Kinect que projetaria no movimento da pessoa o arco-íris que ela fizesse, um mágico mesmo, que projeta e faz esse elemento. Aí pensava, né, que o refletor ia ficar atrás, tudo, mas inverteu. Chegou na galeria, eu coloquei a pessoa dentro da galeria, uma porta de vidro que tinha, a água saía depois da porta de vidro e o projetor de frente para a pessoa. Então, também tinha essa ideia da pessoa não alcançar. Ela estava dentro da galeria e o arco-íris estava lá longe. Ela fazia ele longe. E
E quem estava lá na água não via projeção, porque você tem que ter a sua colocação tem que ser meio diferente. Assim. Então, essa coisa de tô e não mexo, tô e não posso mexer, né? Que era da ideia do ponto. Eu vou mudar a projeção. Vou parar a apresentação e vou mostrar o vídeo da primeira instalação. Que é essa aqui. Que compartilhando assim eu consigo compartilhar o áudio. Se alguém puder falar se está dando, me avisa, por favor, porque de repente a gente para de ver todo mundo. Está passando. Obrigada. Então, assim, nesse vídeo já dá para ver um pouco, né, como que o arco-íris ele faz com que a pessoa se mova diferente, assim, ele estimula o movimento do público, ele estimula criações, né, mesmo, não cotidianas e expressivas. E quando a câmera está fora, não sei se vocês repararam, você vê a pessoa dançando, assim, mas você não vê o arco-íris sendo criado, porque você está atrás do projetor. Vou projetar de novo o slide, peraí. Vai. Depois teve mais uma exposição, aquela lá era na Galeria das Belas Artes da Universidade de Lisboa, essa aqui na Galeria Santa Catarina, em Lisboa. E aí surgiu uma oportunidade de participar de uma outra residência artística, essa com outros artistas que estavam fazendo outros trabalhos, eram 10 obras ao mesmo tempo, 2 semanas, o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, a gente dormia lá, comia lá, ficava lá hospedado, o tempo inteiro, cada um com suas criações, e isso era muito interessante, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil também, porque aí você conversa com o colega, conversa, vê o que as pessoas estão fazendo, o que estão inventando, dá um pitaco ali, dá outro ali, a outra pessoa vem e fala, vamos fazer assim, assado. Então, eu mandei o projeto desse arco-íris pensando em voltar para dentro da sala e fazendo um cubo, assim, para ele ser feito ali dentro desse cubo, não mais adaptado, né, ao tanque ou adaptado ao pátio, mas um lugar que a água caísse e fosse reaproveitada ali mesmo. E aí, nessas conversas todas e tudo, esse cubo acabou virando, foi feito, a piscina maior virou um espelho d'água fininho, e que foi ótimo, assim, a gente subiu o projetor, e o projetor vem de cima para baixo, então ele passa pela água, que faz a projeção do arco-íris, e o desenho que a pessoa cria, ele é feito na água. Então, a água virou uma tela também, né? Esse espelho. E aí virou um grande ambiente imersivo mesmo. Assim. E aqui nessa foto a gente vê, né, a questão da residência, que eram as montagens de teste. Lá atrás tem outra obra, com uma projeção no teto e tal. A ideia, gente, é que não tivesse uma tela, né? Porque, por exemplo, a gente tem o ambiente virtual, que é esse aqui que a gente está agora, cada um em sua casa, todo mundo numa mesma sala virtual, e que é real, ela existe, mesmo que seja virtual, né? O virtual não se opõe ao real, ele existe também. Ele é uma forma, né, de vivência. Como os jogos, né? As pessoas se encontram dentro de um espaço criado do jogo. Então, são espaços reais, as relações são reais, as emoções são reais, né?
Ninguém morre, mas tem essa... Ai, morri. Tem sempre uma emoção ali. Mas, ao invés de ser projetado na tela, eu quis trazer esse espaço virtual para fora, que é o que a realidade aumentada faz. Por exemplo, no jogo do Pokémon, que você tem uma... Ou então esses 3D do Google, de bichinho, assim, que a gente filma um ambiente e projeta nele um Pokémon, ou projeta nele um gatinho, uma onça, o que for. Essa é a realidade aumentada, só que ela tem o suporte da tela. Eu estava incomodada com a tela, eu não queria, eu queria o espaço. Então, eu consegui, né, que essa água fosse o suporte e trouxesse ali, assim, quem interage com a água, com a câmera, não pode pegar, porque a não ser quem entra lá dentro, mas o ator mexia bem. Vocês vão ver depois, assim, com o ator as coisas mudam um pouco de figura. Ainda mais em Portugal, que, né, assim, eles são muito rigorosos, segurança, então tinha uma distância de segurança, o molhado, o peso, e aqui a gente se jogou totalmente. O trabalho da instalação interativa criada nessa residência foi exposto no Pavilhão do Conhecimento, lá em Lisboa também. Aqui tinham várias obras, né, montadas, o cubo ficou no meio, o projetor aqui. A gente fez um aparato assim para ter um mínimo de tela preta atrás, né, porque aqui a luz era muita luz em volta. Mesmo assim, a gente conseguiu que o arco-íris aparecesse e fosse feito ali pelos... O público era grande, era público do pavilhão, eram escolas, além do pessoal da família, de colegas, tudo, ainda, o pessoal das artes, ainda tinha o pessoal que ia para o pavilhão sempre, assim, foi muito, muito legal. Vou mostrar o vídeo também de novo. Eu estou colocando o vídeo separado, porque senão ele não vai o áudio. Então, dessas instalações, eu já tinha um ambiente, eu já tinha um espaço e eu queria fazer uma performance. Afinal de contas, eu sou cenógrafa e queria ver como que isso ia funcionar numa performance, né, no teatro. Então, já de volta à Universidade Federal de Ouro Preto, eu peguei os alunos do MediActors, que é um grupo de pesquisa de tecnologias e interpretação, e a gente começou a trabalhar essa visada de câmera que captasse o movimento para a criação da cena. Basicamente, o espaço cênico foi o mesmo, assim, foi um chão, o espelho d'água, a água que caía e essa projeção. O que acontece, assim, a primeira coisa de diferença, acho que eu comentei, é o público na instalação, ele fica de fora, né? Ele não está nessa vibe de se jogar na água. Aí, a água fez parte, assim, o chão é molhado, muito molhado, é muita água caindo, é uma chuva em cima dos atores, é a projeção junto, é o movimento. Então, assim, essa coisa de tratar o espaço como independente nesse objeto da instalação e ele, independente, ser o propositor da performance, porque é muito diferente um ator pisar num palco de madeira e pisar num palco de água. É muito diferente ele estar lá tranquilo, seco e ficar uma água caindo nele o tempo inteiro. Ai, outro foguete do Gal. E ficar uma água caindo o tempo inteiro nele. E isso
gerou assim, vários jogos de cena, várias possibilidades. A gente ia montar, né, Yuri, aqui na UENG, a gente ia montar a instalação e ia colocar ela online, né, e não deu certo. Mas aí, por fim, o grupo Mediator, né, esses dias, nós fizemos um vídeo novo, assim, a partir de todo o trabalho, a partir do texto, a partir do que a gente tinha feito de performance, até elementos do ensaio, juntou tudo em uma nova apresentação que eu vou passar. Mas só para terminar, assim, a gente, né, as questões, é legal a gente conversar também, essas questões de quando a gente vê esse ambiente imersivo, interativo, assim, o que o público falava, tanto na instalação quanto na performance, era sobre o movimento, a cor, a água, a atmosfera, luz. A instalação, muita gente falava de serenidade, porque ficava calmo lá fazendo, a chuva, e aí eles falavam da interação, do fascínio, porque você estava assim, de repente, no escuro, de repente vinha um arco-íris no meio de uma sala, assim, o fascínio, esse encanto, né, do arco-íris, o efeito, era uma coisa que mexia com todo mundo, assim, que chama bem a atenção. E isso foi uma coisa que a gente tem que trabalhar, inclusive, na performance, que é que quando, no ao vivo, né, na apresentação, quando aparece o arco-íris, fica todo mundo meio... E aí não consegue mais prestar atenção, assim. Então, assim, até que ponto que a gente, nessa performance, pode ter fala, pode não ter, até que ponto essa manipulação do espaço inteiro, porque virou um objeto o espaço, o ator leva ele todo. Até que ponto isso é tão forte que a gente tem que equilibrar, porque às vezes você não presta mais atenção no que está sendo dito, você fica meio arrebatado, assim, é muita luz, é muita informação que você fica querendo ir junto, assim, é uma coisa meio, bem atrativa, assim. Essa parte que, por exemplo, as crianças, assim, né? A gente fala, a instalação, o povo não entra, mas as crianças entram. Vai na água, vai embaixo, brinca, é super bonitinho, assim, é super... Elas entravam. Aí eu fiz mais ou menos um esquema, isso está lá na tese, se vocês quiserem ver, ela já está disponível online, tá, gente, na Biblioteca de Lisboa. A pesquisa teórica que investe em um projeto cênico, que investe em uma pesquisa prática, que me faz retornar para a teoria, e aí cria instalação, espaço cênico, como que instalação e espaço cênico conversam, essas duas artes que são complementares, assim, para mim, é quando as artes cênicas conversam com as artes visuais, né, nessa forma tridimensional, é na instalação, e aí que culmina, né? Eu coloquei também como que foi feito, os modos de criação de cada coisa, qual que era o objetivo e as formas de avaliação de cada etapa, porque cada etapa da pesquisa virou um objeto em si, de trabalho. E aí eu vou mostrar... Ai, peraí. Eu vou mostrar... Esquece obrigado no momento. Já vou. Eu vou mostrar o vídeo que a gente fez, que foi feito especialmente aqui para apresentação. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Nascera cansado e entediado. Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros.
Se distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender, certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Não protestava. Tímido e humilde, mencionava minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconsolo. Este mundo é tremendamente tedioso. Rolei até o chão soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não morri conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causava. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco? Principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes. Encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris, um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E vamos conversar um pouquinho. Bacana, hein, Bruno? Ah, que bom. Obrigada. Muito linda a nova edição. Ficou linda a nova edição. Ficou legal, né? Eu estava com muito medo da gente não ver o trabalho, porque a ideia, a princípio, era conseguir fazer aqui, né? Mas aí, com os contratempos todos, não foi possível, né? Que bom que conseguiu essa solução de mostrar por aqui, né? E o legal, assim, a gente não tinha pensado em fazer um vídeo, a gente tem um vídeo que é do processo, tá? Mas a gente não tinha pensado em fazer um vídeo como obra também. Então, nesse processo todo, é já mais um trabalho em cima do trabalho. Oi, Elô, que bom te ver. Tô aqui escondida. Eu fui abrir a janela quando estava chovendo.
Foi me dando Achando que estava frio. chovendo. Foi me dando um frio, eu fui me sentindo molhada, eu abri, acho que estava temporal. Mas assim, Obrigada. deu para sentir bastante mesmo pelo computador. Foi muito bacana a experiência. Ah, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Eu quero Alguma montar, pergunta, gente. pessoal? Eu preciso montar para a gente ir fazer, se jogar nessa água e ficar fazendo arco-íris na vida. O Bruno, eu montei um espetáculo um tempo atrás que acontecia na piscina, cheio d'água. Há um tempo atrás, há muito tempo, né? Que era Galileu na piscina. A gente pode fazer um festival de espetáculos na água, né, Bruno? Espetáculos aquáticos. Pode, obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Vocês podem conversar com a Bruna. A Bruna está Eu disponível. acho que tem uma coisa que eu não falei, assim, a câmera, o sensor que a gente usou tá dando eco. O sensor que a gente usou é uma câmera Kinect de Xbox. Ah, legal. Simples, né? E aí na instalação, como são assim, o público são pessoas normais, né? Não são atores que não são normais. Gente. Que são mais ousados, digamos assim. Os não atores são mais contidos. Então, o sensor era na mão, porque o movimento predominante é o braço, né? A mão. E aí a gente tentou fazer isso na performance, só que como o ator se jogava, o Eltro, que está aí, inclusive, a gente perdia. E aí, então, a gente mudou o sensor para o quadril, porque vai buscando ele. O Jonas, ele participou da programação e está falando que não é tão simples assim configurar um Xbox de jogo para passar para o computador. Mas a gente vai fazendo, né? Eu tô falando que é um sensor que tá aí, né, no mercado, né? Isso que eu tô falando. Né? Na verdade, ele saiu de linha, você acredita? Mas ainda tem, né, em casa. Algumas pessoas ainda têm. Mas tem outros sensores. Qual a linguagem de programação? Arduino, tem muita coisa. Jonas, fala aí, processing. Foi o processing. Desde lá de Portugal. Só que lá ainda tinha isso. A câmera de lá é uma Kinect K1. T1. E a daqui é Kinect One. Então a programação mudou toda. Tem detalhes, sabe? Uma mudança no equipamento mudou a programação inteira. Então a gente correu para conseguir fazer aqui de novo. Você sabe que o espaço cultural lá a gente consegue vaga. É só marcar, quando tiver tudo presencial, que a gente faz. Na Praça Liberdade. Tá, e eu ainda quero trazer aqui para o Cefaz, para o Palácio das Artes, né, Bruno? Gente, vamos espalhar arco-íris na cidade. Não. Ainda mais agora que a gente está voltando à vida, né? O arco-íris é essa representação também. O Bruno, então, na verdade, são dois produtos bem distintos, né? Que é esse com a presença, digamos, do performer, do ator, né? E outro com a interação com a plateia, né? Todos dois muito interessantes, né? E com, claro, características diferentes, né? Essa modalidade interativa, né? Quase que assim de galeria, né? Que você fez, né? Vocês fizeram também. Me interessa muito. Agora, Bruna, tinha alguma sonoridade? Eu não consegui perceber. Assim, você playava uma música ou tinha uma interação com isso? Como é que é? Eu posso pedir o Eltro que está aí? Porque os meninos ficaram. Na instalação, não tinha. Acontece que essa coisa da chuva a gente colocou no vídeo, porque no presencial ela é muito. Como na gravação a gente não captou direito, a gente colocou junto. Mas no presencial ela fica muito forte. Ela é uma constante, fica uma aguinha caindo, é a de chuva mesmo. Ela é um pouquinho mais calma e sem trovões, mas ela é uma chuva. Por isso que o povo falou de relaxante, né? Na hora de fazer. Mas o som, assim, a gente não colocou o som como um elemento interativo.
O Elvio, você quer falar um pouco? Na performance, né? Teve o som e teve algum áudio também, né? Quer falar, Elvio? Aí? Oi, gente, Oi. tudo bem? Boa noite. Então, na performance, assim, teve o uso do texto também, né, na performance presencial, que tá as imagens no vídeo. Teve o uso do texto do Rubião, né, que é o ex-mágico da Taberna Minhota, que eu peguei algumas partes, alguns trechos, para poder fazer algo mais lúdico, que referenciasse o arco-íris, porque estava tudo dentro do mesmo espaço. Aí eu peguei esse texto para falar na hora, algumas partes, claro, e fiz alguns vocalizes também, treinando esse espaço, a questão do vocalize junto com o som da chuva, né, dos pingos de água que estavam caindo, e basicamente foi isso, assim. Bacana demais. Ô, Bruna, você sabe que Murilo era frequentador do Maleta, né? Eu acho que essa performance tinha que acontecer ali no Maleta, sabe? Gente, quem é de fora de BH, o Maleta é um restaurante tradicional que sempre que acaba os espetáculos vai todo mundo para lá jantar. Ele fica numa galeria, num edifício antiguíssimo, né, de BH, e é o point da galera, dos artistas, né, basicamente, no centro da cidade. Beijo, Rosane, obrigada pela presença. Mais alguma coisa, gente? Bruno, o negócio é experimentar mesmo. vou fazer mais uma pergunta, então. Pode fazer mais uma, Bruno? Pode. Porque quando a gente fala assim, nó, água, nó, eletricidade, a gente já fala, deu Queimou. ruim, né? Matou. Como é que foi esse medo aí? Uai, na verdade, não chega perto. Não tem perto. O projetor ele tem que ficar longe e alto. Então, a câmera a gente protegeu. Numa das instalações, eu usei uma bomba d'água que subia a água e caía, mas ela é muito barulhenta. Eu não gostei. Então, eu prefiro ligar na torneira mesmo. E aí, com a bomba, a gente ficou mais preocupado mesmo. Assim, todo mundo bem de longe. Eu coloquei um alongador para ela não ficar perto da água, mas era uma bomba de água mesmo. Não era de piscina, então não era uma coisa assim, né, tão arriscada. Mas sempre é. A questão foi manter a distância dos elementos. O projetor ele fica longe, porque ele tem que ficar longe e alto, não pode ficar muito perto, senão a projeção dele vai para fora da piscina, do espelho d'água, né, no caso. E a iluminação a gente estava num espaço ali do lado do teatro, que não é teatro, é uma cobertura que a gente tem. Então, a gente montou ela do lado afastado, não encosta, não se comunicam, não tem refletor em cima. Você pensa em desdobramentos agora, Bruna? Não sei, como assim? Eu penso em fazer. Não, por exemplo, sem ser o arco-íris. É isso que eu tô falando. Sem ser o arco-íris. Você já tem o trabalho, né, do arco-íris, etc. e tal. Eu tô falando de desdobramentos assim. A interatividade, o Kinect, o movimento, esses estudos, desdobramentos desses estudos. Para uma cena, por exemplo. Sim, é isso que eu ia comentar. Que a gente fez uma performance, né, experimental e eu quero desenvolver. Com certeza a gente quer desenvolver esse trabalho. E esse próprio conto, ele tem muitos elementos, muitos, assim. Eu penso, por exemplo, de fazer uns objetos mínimos, assim, com sensor, mas mais na mão da pessoa. Sabe, uma coisa que seja menos espacial, talvez. Um pouco mais dominado pelo ator. De um passar para o outro, eu também penso nisso. Quais objetos exatamente, eu ainda não sei, não. Mas a gente tem sempre que pensar as formas, qual vai ser o suporte, se tem jeito de projetar uma água, porque o sensor, o Arduino, né, ele tem uns sensores bem pequenininhos, né, que aí dá para você trazer mais para o corpo, né, como prótese. Mas também dá para fazer projeções, também tem muitas opções. Eu vou dar uma estudada também eu mandei os meninos se inscreverem num curso de Isadora, que é um programa que trabalha em interatividade em artes, que eu acho que é importante também. O negócio é ir pesquisando mesmo e desenvolver essa cena. Isso eu já até falei com o Geraldo Otaviano, que a gente está aguardando.
Vamos sim. Ô, Bruna, e porque essa conexão com o Arduino, ela abre possibilidades para outras variáveis, né, também interferir, né? Por Sim, exemplo, fiquei pensando aqui, você tem sensor besta, que é sensor de pulsação do coração, né? É um elemento, uma variável interessante também, né? O é seu lindo, batimento cardíaco, porque ele pode, entrega, né? ele Entrega pode, a né, pessoa. definir ali a imagem que está sendo gerada, né? Vai ser de coração, né? Então, né, você abre um campo de interação com diversas outras variáveis, né? A própria temperatura. Por exemplo, se você tem duas pessoas, o toque de uma pessoa na outra, se uma está com um sensor na mão, a outra pessoa está com outro sensor na mão, pelo toque, pela força do toque ou pela resistividade que vai existir entre uma pessoa e outra, você vai gerar imagens diferentes, né? Ou seja, a relação... eu até penso que isso é um amorímetro, né? Você vai medir quanto que uma pessoa gosta da outra, quanto que uma está apertando a mão da outra, que tipo de conexão. Então, você abre um mundo aí pela frente, né? Eu acho que é isso, assim. É igual, na minha defesa, perguntaram assim, mas você só fez um, o que foi e tal. Eu falei, olha, esse conto mesmo, ele tem um tanto de possibilidades. Se eu não focasse em um, eu ia estar até hoje trabalhando, né? A gente começa a ficar pirando e querendo fazer, não, vou fazer isso. Eu tenho uma amiga assim, que fez uma obra, a obra dela era contar, ela recolhia histórias dos pescadores de Portugal. Ela fez uma caixa de areia com o Arduino. A pessoa chegava na caixa de areia, colocava o fone e mexia na areia. E o sensor de mexer na areia, né? Tinha um sensor que aí começava a contar as histórias. Aí a pessoa ouvia as histórias enquanto mexia lá na areia. Então as formas de interação são diversas, né? Milhares, assim. Não, é um campo muito amplo. Aí eu fico meio viajando também, assim, O vendo. bacana, assim, porque o campo ele é amplo, mas as pessoas das artes visuais têm trabalhado muito, mas das artes cênicas não. Pelo Sim, menos, assim, tem, mas não, né? Assim, a gente vê mais projeção, a gente vê mais. Acho que a parte da interatividade há um complicador também, né? Pelo menos ainda. Que é que o público. Como fazer o público perceber que é interatividade, né? Que não é um vídeo que a pessoa ligou. Então, assim, tem que estar muito bem explícito que mostre, né? Porque pode ser, a pessoa pode dar a mão para outra e o técnico vai lá e liga. Quem que vai garantir, né? Isso é um segundo, né? Sei lá, pode ser um plano B. Porque teve uma vez que não funcionou e o Jonas foi lá e tá com o vídeo. Falou, gente, não vou esperar essa câmera resolver aparecer. Então, assim, são várias formas de interatividade, mas como mostrar que é mesmo, que está acontecendo ali na frente da pessoa, né? E isso de ter uma versão que a própria pessoa possa fazer também é interessante, porque ela vê como que funciona e vê como que funciona em cena. E tem as nuances de diferença, né? Isso, para mim, foi muito importante. Assim, o espaço cênico virou um objeto que o ator pegava e mexia, mandava para lá, mandava para cá, passava com raiva, ele batia, sabe? Virou um personagem ali para conversar também. O Bruno, tem legal. um artista francês, desenvolveu uma técnica lá, desenvolveu um soft, né? E ele fez algumas performances, um pouco nessa linha também, né? Que na realidade ele usava areia e ele usava uma espécie de uns sopradores que ele colocava na areia, então fazia a areia subir num ponto, no outro, muito legal. Então, e usava uma conexão também com os sensores que você passava na mão. E aí ele fazia isso tudo de graça, mas ele percebeu que ele podia viajar com uma oficina que ensinava como é que fazia, ensinava a técnica. Então, ele passou a viajar o mundo, Bruna, com essa oficina, um grande pacote. Aí fica aí a dica, né? Fica a dica.
Fica a dica, né? Principalmente pessoas orientandos também, que são técnicas, às vezes simples, às vezes complexas, né? E que é bem interessante, assim, num formato de oficina, sabe? De faça você mesmo. Eu acho que essa é também fazer o público participar, né? De alguma forma. Mesmo que o público seja. O público-alvo dele era criança, as crianças piravam, mas pirava. É a melhor coisa, gente. Sério, elas se jogam. Você tem quase que segurar, né? Quando tá frio e tal. Mas no verão era uma diversão. Era uma diversão. Então tá certo, gente. Obrigado, Bruna, pela palestra, pela mostrar os vídeos, reeditar o vídeo, acho que ficou muito legal. Muito bom. Que bom, fico feliz. Infelizmente a gente não conseguiu fazer lá no Espaço Cultural, tudo. Eu queria muito fazer a transmissão de lá, né? A gente estar lá. Mas vai dar certo. Né? Em breve. Vai dar certo. Vai dar certo. Já vai ser mais que isso. Então eu queria agradecer a presença da Bruna, agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, começa a apresentação dos trabalhos que foram submetidos, né? São várias experiências super interessantes que vão ser apresentadas. E na parte da tarde tem 2 workshops que vão falar de tecnologia. Então, assim, é um workshop sobre vestuário, né, que tem essa conectividade, tem essa reação, né, é de um grupo das artes plásticas e da UENG, e um outro que é sobre audiovisual expandido para a cena. Então, acho que vale a pena, né? São dois workshopzinhos que vai ter, né? Que vai ser a apresentação e depois mostrar exemplos, né? E mais tarde, né? No final da tarde de amanhã, vai ter um bate-papo sobre as experiências do Cefart aí, da Escola de Tecnologias da Cena, né? Sobre o ensino remoto. Aí eu aguardo a presença de todo mundo lá. Obrigado, gente. Valeu, Bruna. Obrigado demais. Obrigadão, Bruna. Nossa, tô adorando. Ainda tô recebendo uns recadinhos aqui no chat. Tô adorando. E obrigada aos alunos do MIDEC, que eu citei aqui, que tá na ficha técnica. Os meninos são feras demais. Nessa edição eles arrasaram também. Obrigado, gente. Valeu pela presença. Beijo, gente. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigada. Tchauzinho. Posso sair aqui, né? Licencinha.